Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da Robin Ash Landsong. A Robin é palestrante transformacional, artista visual, cantora medicinal e intuitiva em saúde. Ela teve 2 experiências de quase morte durante a Guerra da Rhodésia em 1977, quando tinha 8 anos. Quando ela foi chamada de volta à vida pela canção medicinal de uma mulher rural do Zimbábue, a Robin criou as suas próprias canções medicinais e já ofertou seu canto medicinal a mais de 16 mil pessoas. Após 14 anos de produção, a Robin compartilha em seu audiobook com a sua própria voz, cujo título traduzido seria Amar Bravamente, suas 2 experiências de quase morte e o retorno. Nesse livro, ela também fala sobre o amor de sua mãe africana e a canção medicinal que dá a vida. Esta história poderosa e inspiradora irá te comover e nutrir os seus ouvidos. Agora vamos conhecer a história da Robin, mas antes, não se esqueça de curtir e comentar para que esse vídeo alcance muitas pessoas e o conhecimento das experiências de quase morte seja amplamente difundido. Muito obrigada por ajudar com os comentários de figurinhas. As figurinhas aumentaram o alcance do canal. Esse trabalho é nosso. Quando criança, eu não recebia cuidados e estava exposta a muitos adultos perigosos. Esse foi o contexto do qual uma pessoa me sequestrou. Ela me viu como uma criança desprotegida e escolheu me sequestrar. Eu era americana. Eu morava na costa leste dos Estados Unidos. Eu tinha apenas 8 anos. Sabe, foi realmente uma luta sobreviver. O que realmente me restaurou, o que me manteve viva, foi a natureza e a minha arte. Eu fazia desenhos como teias de aranha, porque eu passei muito tempo na floresta atrás da minha casa. Quando você nasce em uma situação difícil, sem ter outro ponto de referência, você pensa, todo mundo vive dessa forma. Até você perceber que não é normal. Eu consegui notar que outras crianças pareciam ser cuidadas por seus pais, especialmente quando uma mãe relativamente abraçava e cuidava um dos meus amigos. Eu considerava que eu era uma espécie de criança diferente, e essa era a minha vida. É muito comum as crianças internalizarem pensando, deve haver algo errado comigo por eu não ser amada da mesma maneira. A minha experiência de quase morte foi em 1977, depois da Guerra do Vietnã. E como eu disse, eu estava exposta a muitos adultos perigosos. Havia uma revista que estava recrutando soldados veteranos do Vietnã para lutar na Guerra da Rhodésia, porque o governo da Rhodésia teoricamente não tinha pessoas suficientes ao seu lado. Então, pelo que eu consegui entender, essa edição de primavera da revista estava convidando literalmente os homens. Venham, venham ser homens entre os homens. Vocês podem ter uma arma na mão. Nós te enviaremos até o dinheiro da passagem. Então eu acredito que ele estava indo lutar na guerra e em sua mente ele iria conseguir uma filha. E essa filha era eu. Então ele me viu caminhando de casa para a escola e me pegou logo no final do ano letivo. Ele me sequestrou. As pessoas me perguntam, você não sabia que ele não estava mentalmente bem? Claro que eu sabia. Ele ameaçou a minha vida imediatamente. O estranho é que, por já ser uma sobrevivente de abuso, eu estava bastante rápida em usar as minhas intuições para ler os adultos e descobrir o que eu precisava fazer para sobreviver ao processo de saúde mental deles e o que eu precisava me tornar para ser o que eles precisavam. Então sim, ele ameaçou a minha vida. Ele me levou e me drogou. Eu não me lembro do voo, mas quando eu recuperei a consciência, eu estava em Rhodésia, que agora é o Zimbábue.
Eu estava em uma base militar. A todo momento eu só pensava como iria sobreviver. Houve um momento que eu simplesmente o desafiei. Isso aconteceu quando eu realmente não queria mais estar viva. Então ele me agrediu. Quebrou todas as minhas costelas de um lado. E foi outra pessoa que afastou ele de mim. Mas eles provavelmente o ameaçaram novamente para que ele me deixasse em paz. E então eu fui hospitalizada. Mas eu preciso lembrar novamente. Isso aconteceu em 1977, durante o auge da Guerra Civil. Então ele simplesmente veio ao hospital e me pegou, e ninguém o impediu. E ele acabou me entregando para um outro homem. Eu não sei se houve uma troca, se teve dinheiro envolvido, mas esse homem acabou me perdendo no meio do mato. A partir daí, novamente, no auge da Guerra Civil, alguns soldados mais extremos me encontraram, me colocaram em um caminhão com eles e me levaram de volta à sua base. Chegando lá, discutiram sobre mim. Alguém queria me salvar porque eu era uma criança, outro queria me matar. Então o meu corpo disse: eu não quero sentir a morte. Eu caí. Entrei no que chamam de desligamento do sistema nervoso, que é um estado de misericórdia. Todos os animais podem fazer isso. Eu fiquei inconsciente. Quando eu acordei novamente, o homem que havia ganhado a discussão para salvar a minha vida estava me levando daquela área mais perigosa para a fronteira entre a Rodésia e a África do Sul. Ele basicamente me entregou a uma vila. Ele apontou o dedo gesticulando. Vá lá, garotinha. Vá ficar com aquelas pessoas da vila. Mas eu não entrei na vila. Eu passei a noite embaixo de uma árvore sozinha. Eu não sabia que os animais poderiam subir em árvores. Eu poderia ter sido capturada novamente. Na manhã seguinte, eu fui e ouvi mulheres cantando. O canto delas era diferente do meu canto. Isso me atraiu e me fez me conectar com elas. Elas estavam moendo milho e estavam juntas. Elas ficavam se olhando. Havia calor. Eu nunca havia conhecido pessoas adultas tão vivas. Elas viviam com a música dentro delas, cujos gestos eram sobre como a música fluía pelos seus corpos. E assim elas me avistaram, uma criança branca. Lembre-se, eu estava em uma zona rural da Rodésia. Não havia misturas de raças. Brancos estavam para um lado e pretos estavam para outro. Então, ao ver uma criança branca, elas só podiam presumir que os meus pais haviam sido mortos e que eu era uma rodesiana que estava apenas correndo, tentando encontrar um lugar seguro. Elas me alimentaram, me acolheram. As crianças realmente foram a minha primeira experiência de pertencimento. Elas vinham e tocavam em minha pele branca e no meu cabelo loiro. Eles realmente me receberam de braços abertos. Uma das meninas me levou até uma fogueira cerimonial e passou cinzas pretas no meu rosto para me fazer sentir como eles. Foi o primeiro momento de suavidade. Eu era muito rígida, muito tensa. Foi a primeira experiência profunda de pertencimento. E novamente, uma das mulheres cantou para mim. E naquele momento, ela me chamou para perto dela. Eu literalmente desabei em seus braços. Essa foi a primeira vez que alguém me acolheu como uma mãe. A primeira vez que eu fui segurada nos braços e eu tinha 8 anos de vida. Eu pensei que aquela seria a minha nova vida. Eu não entendia todo o contexto da Guerra Civil. As mulheres me levaram ao rio e colocaram argila nas minhas costelas quebradas, que estavam com uma enorme mancha roxa, e cantaram para mim novamente. E então elas me chamaram para cantar de volta para elas. Quando eu consegui cantar com elas, elas consideraram que eu estava bem,
que o ódio do ataque havia saído de mim e que eu viveria uma vida saudável. Então, o rio tornou-se um lugar positivo para mim. Um dia eu voltei ao rio e continuei até a margem do rio. Eu não sabia que uma batalha estava começando exatamente do outro lado. Então, um dos soldados, que, pelo que eu pude entender, estava entrevistando as pessoas, estava patrulhando a área, me avistou do outro lado do rio. Era um rio muito pequeno, quase um riacho. Ele me viu lá sozinha, vestida com roupas africanas. E como as mulheres me vestiram como se eu fosse uma delas, ele imediatamente levantou uma arma. Quando eu vi o cano da arma apontado para mim, o meu coração ficou partido. Foi um círculo completo. Eu sabia que ele estava mirando em mim. Eu não conseguia entender como as pessoas daquela vila me consideravam valiosa, preciosa, digna de cuidado, digna de fazer parte. E como esse homem me via como algo apagável, descartável. Antes que eu pudesse sequer me virar para correr, ele estava muito perto de mim. A mira da arma estava desajustada, então a bala raspou no topo da minha cabeça e eu fui arremessada no chão. Imediatamente eu estava sangrando muito. Eu estava rezando para alguém da minha vila vir me encontrar e me ajudar. E o que aconteceu foi que a minha consciência, a minha percepção, foi acima do meu corpo. Eu estava olhando de cima e vendo a minha força vital se movendo dentro e fora do meu corpo. E eu pensei, se ela não voltar e permanecer no meu corpo, será o meu fim? E então, sem qualquer dúvida, voltei pela última vez. Minha consciência passou pelo meu coração, passou pelas costas do meu coração. Eu entrei em um túnel de uma forma muito rápida. Mas eu estava completamente segura. Eu estava sendo transportada para outro lugar. Havia uma liberdade, uma paz. Eu não precisava mais lutar para sobreviver. Eu não precisava mais fazer tudo o que eu podia para manter este corpo vivo. Eu podia apenas descansar, ser amparada, ser levada para onde eu estava indo, para onde eu sabia que a fonte estava. E quando pousei, inicialmente não conseguia perceber muito bem, mas, eventualmente, consegui abrir os meus novos olhos. Eu vi uma aura de luz dourada. Haviam duas presenças femininas comigo. Elas estavam tocando o meu rosto. E eu percebi. Ah, eu tenho um rosto. E elas estavam me ajudando a enxergar toda a aura em que eu estava. E com gestos apontaram para uma esfera dourada brilhante. E eu me lembro dessa esfera dourada brilhante, que eu poderia entrar nela e ser completamente restaurada. A energia dessa fonte não seria diminuída, não importava toda a necessidade. Essas mulheres tinham peles pretas e elas vestiam vestidos amarelos. Eu as conhecia. Lembro-me de uma delas ser minha irmã mais profunda. Elas sempre estiveram lá para me receber e eu as conhecia de várias vidas. Elas faziam gestos. Você pode voltar à fonte. Mas eu não havia terminado com a minha família africana. Eu queria que elas ainda fizessem parte de mim. Eu queria continuar conectada a eles, porque eles foram as primeiras pessoas que realmente me amaram. Então eu comecei a me perguntar, para onde eles foram? Por que eu estou separada deles? E esse questionamento de não estar pronta para voltar para a fonte me fez recuar. Eu comecei a cair para trás, atravessando camadas e camadas. Aterrisei em um novo lugar que não era tão quente. Era mais como a Irlanda em um dia frio e nublado. E eu estava no fundo de uma escadaria. Eu estava meio desorientada, desejando alguma ajuda, mas eu era uma criança muito defensiva.
Então um homem idoso apareceu bem na minha frente e eu não sabia de onde ele tinha vindo. E ele parecia velho e frágil, oferecendo a sua mão para me ajudar a levantar. E novamente, eu queria ajuda, mas eu estava lutando contra a ajuda, como muitas crianças abusadas fazem. Então, finalmente, eu aceitei sua ajuda, e ele me conduziu por uma escadaria de pedra, passando por um arco de pedra, e entramos em uma caverna escura. E eu pensei, eu estava melhor antes, por que eu estou indo para esta caverna escura? Naquele momento, eu não entendia que ainda havia mais para purificar, mais para limpar, antes de voltar para a fonte. E naquela caverna escura estavam todas as minhas emoções reprimidas, todas as minhas perturbações por ter sido abusada. Então me deparei com o rosto das pessoas que me abusaram, e eu estava me afastando e lutando contra toda essa experiência. Me virei para querer fugir, mas naquele momento eu me vi através dos olhos dele. Eu vi que não havia nada de errado comigo que tivesse causado o abuso em primeiro lugar. Foi realmente a profunda confusão e perdição dos adultos que me cercavam. E eles não estavam tentando me consertar ou mudar, porque já estava tudo bem. Quando eu senti isso através de todo o meu coração, através de todo o meu ser, eu estava livre da caverna escura. Então, eu saí para uma paisagem de estrelas vivas no céu. De repente, eu entendi que aquele homem poderia ir a qualquer lugar, mas ele escolheu vir me ajudar, para eu não me perder na minha própria caverna escura. Então, minha fé nele irradiou para todo o meu ser, e eu coloquei as minhas mãos na sua boca e perguntei: para onde vamos a seguir? E ele telepaticamente me respondeu: estamos pulando dessa falésia, mergulhando no céu noturno, e estamos nos permitindo cair na próxima liberdade, na próxima camada. E assim fizemos, estávamos caindo, e éramos como os pássaros atravessando o céu noturno. E ele me disse: isso é morrer. E então eu descobri que morrer era ser amparada, ser guiada, estar cheia de graça. E caímos pelo céu noturno até chegarmos ao nascer do sol. E novamente, lá estava a esfera dourada brilhante. Ele fez um gesto e me disse telepaticamente: vá lá, garotinha. Então, ele partiu para além do meu entendimento, mas eu estava certa de que ele estaria para sempre comigo. A partir daí, eu mudei. Eu adquiri um pouco mais de sua sabedoria, um pouco de sua graça. E assim eu respirava aquilo, inspirando e expirando. Porém, novamente, eu pensei na minha família africana e queria compartilhar isso com eles. Então eu fiquei me perguntando: onde eles estão? Onde eles estão? E essa curiosidade me afastou de voltar diretamente à fonte e me levou a outro cenário onde eu os procurava. Comecei a ficar preocupada pensando: e se algo aconteceu com eles? E se foram atingidos? E assim entrei em pânico durante a busca. Eu não compreendia que eu estava vendo o futuro e que havia uma guerra acontecendo. Eu tinha medo deles estarem perdidos ou feridos, e isso me consumia. Mas então, uma graça perpassou por mim. Humildade e aceitação vieram à tona. E eu chorei até limpar toda aquela tempestade interior. Agora eu entendo que aquele choro estava me preparando para o que aconteceria mais tarde na guerra. Após me acalmar, encontrei outro ser em um campo verde aberto. Ele irradiava uma presença de paz. O vi com um homem, com uma barba, um cajado de pastor e uma túnica. Corri até ele para perguntar como eu poderia voltar para minha família, como eu poderia me reconectar. E então,
Diante dele, percebi que eu já estava em conexão. Eu pertencia à minha família universal. Eu não estava mais buscando desesperadamente o que eu tinha aqui na terra. Quando fiquei diante dele, o seu rosto mudou. Ele se transformou em uma pessoa da vila, e o meu amor por aquele homem que me ajudou floresceu. A imagem dele mudou para a de um leão, e em certo momento ele se inclinou e tocou a minha testa com a sua. Eu pude ver o que ele via. Uma vasta teia de conexões universais, como joias que podemos fortalecer com o nosso coração amoroso. Nós podemos ser generosos e compassivos uns com os outros. Quando enviamos compaixão e generosidade através dessas linhas vivas de conexão do nosso coração para o coração dos outros, revigoramos a matriz da vida e essas conexões universais. Eu me vi no futuro visitando cada sapo, cada árvore, cada montanha, compreendendo que sempre pertencemos a essa teia, a essa conexão universal. A minha missão é lembrar como estar presente nesse amor, como dar e receber em coração. Quando ele se levantou novamente, a minha fé nele era absoluta. Eu sabia que, conectando-me a ele, eu também estaria conectada à minha fonte divina. Então, literalmente me entreguei completamente a ele e viajamos juntos. Novamente, emergimos em uma nova paisagem, e dessa vez estávamos acima, olhando para o plano terrestre. Vi meu próprio corpo abaixo sangrando. Minha mãe africana estava lá, segurando a minha cabeça e contendo o sangramento. Ele me deu a escolha: voltar imediatamente ou continuar ascendendo, voltar para a fonte. Eu escolhi voltar para a fonte, ascender, mas a minha mãe africana lamentava aos céus. Eu queria que ela entendesse que eu estava bem e que estava amparada sem dor. Conforme eu ascendia, as cortinas se fechavam atrás de mim, como folhas fechando um jardim secreto. Eu ainda ouvia o canto dela. Ela estava invocando os ancestrais da terra, mas eu estava muito encantada e maravilhada, pois seres passavam por mim, me purificando. Eu estava voltando para a fonte criadora, que eu chamo de grande coração. Eu entendia que esse grande coração me havia entoado a existência, chamando-me para a vida através do canto. Então, eu estava voltando para essa fonte, mas o canto da minha mãe africana ainda me chamava a atenção. Assim, eu estava entre o canto do grande coração e o canto da minha mãe africana. Decidi escutar o canto dela, e ela estava convocando os ancestrais da terra para me trazerem de volta à vida, me lembrando que eu ainda não havia cumprido a minha missão, que era cantar e chamar as pessoas de volta à vida, assim como ela estava me chamando naquele momento. E isso me intrigou, me fez lembrar do meu propósito. Então virei-me, sabendo que ainda poderia pertencer ao grande coração. Voltei à vida. Enquanto viajava de volta pelo túnel, retornando a esta dimensão, encontrei outro ser. Eu o percebi como uma onça dourada. Ela disse que eu tinha muitas imagens de arte para eu desenhar, para me lembrar e para lembrar aos outros que pertencemos ao grande coração, que somos parte da fonte. E que, quando eu estivesse segura, eles me dariam essas imagens uma após a outra para continuar desenhando e me lembrar da minha conexão com a fonte divina. Encontrei mais um ser bem entre o véu que separa os vivos dos mortos. Chamo-a de avó, avó de todas as raças. O seu canto ecoou em mim como se fosse uma catedral. Ela me disse que seria difícil quando eu voltasse, mas que eu sempre pertenceria ali, não importa o que eu tivesse que fazer para sobreviver. Ela disse que não importava o que alguém dissesse sobre eu não ser digna.
Eu sempre pertenceria à nossa casa. Então, com esse último ser com o qual cantei, nasci de volta para o meu corpo, que novamente estava dolorido. Eu estava em dor. Sentia-me muito frágil. E foi a minha mãe africana segurando meu corpo que me fez sentir que estava realmente viva. Ela me levou de volta para a vila. Cantavam canções, aplicavam remédios de plantas em meus ferimentos e cuidaram de mim. E porque eu pertencia a eles, eu sabia que ficaria bem. Eu sabia que eu sobreviveria. Eu estava tão mudada que eu podia conhecer todos os seus pensamentos, todas as suas intuições. Era como se, olhando para as pessoas por fora, eu pudesse ver o mundo inteiro dentro delas e entender que todos temos uma conexão uns com os outros. Isso tem sido um presente realmente forte. À medida que me curava do trauma, não apenas as memórias calorosas voltaram, mas a intuição e a habilidade telepática que me fazia entender profundamente as pessoas. Isso também voltou à medida que fiz minha recuperação do trauma. Eu não fui criada como cristã, e é muito interessante que o ser que eu conheci, algumas pessoas podem considerar como Joshua. E então, eu gosto de mudar isso um pouco. Nem sempre é o que fomos treinados para ver. Alguns dias depois da minha experiência de morte, eu acredito que eu vi Shiva. E certamente eu não fui criada como hindu, e eu não fui exposta a nada relacionado ao hinduísmo. Então, eu compreendo que vemos o que é necessário para nossa alma, para nossa cura, para nossa recuperação. Então, sim, eu não fui criada com ideias cristãs. Obviamente, sendo americana, estou imersa na cultura cristã, claro. Mas eu sinto que era apenas uma medicina que eu precisava. E o que eu encontrei? Conversando com tantas pessoas que tiveram experiências de quase morte, cada experiência é feita sob medida para a pessoa que a vive. A experiência contém o que ela precisa naquele momento e também o que a faz se sentir confortável. Em geral, existem alguns tipos de experiências infernais, mas muitos dizem que precisavam passar por aquilo para criar uma experiência, porque acreditavam que precisavam fazer isso. E os cristãos te disseram que isso seria o inferno. 2 dias depois, os soldados voltaram e atacaram a vila. Uma das mães e eu estávamos fugindo quando fomos atingidas por tiros. Ambas caímos no chão, e quando eu olhei ao redor, vi que todos que eu amava estavam feridos. Como já havia acontecido na minha primeira experiência de morte, isso me preparou para a magnitude da perda. Enquanto aquela mãe ainda estava viva, ela me gritava para continuar. Ela nunca tinha me gritado antes, mas eu segui suas instruções da melhor maneira possível e continuei. Essa foi a parte mais difícil de curar para mim. Eu não conseguia ajudar alguém que me ajudou e me amou tanto. Sobreviventes de guerra e pessoas que passam por traumas extremos entendem que é doloroso compreender o que aconteceu conosco pessoalmente, mas ainda é mais difícil curar o que testemunhamos com aqueles que nós amamos, especialmente quando nos sentimos impotentes. Cerca de 20 passos depois, comecei a sangrar novamente por ter caído no chão. Incrivelmente, pude revisitar essa experiência e eu descobri que eu estava correndo um pouco morro abaixo na areia. Caí de novo e comecei a sangrar novamente, tendo a segunda experiência de morte. Essa segunda experiência foi muito diferente. Quando eu voltei à consciência, não estava mais em um cenário branco. Havia alguém cantando para mim. Cantavam: "Você vai viver, você vai viver." Era como uma cantiga de niná, pois sabiam que eu tinha uma lesão cerebral e que eu precisava de algo simples.
Levei um tempo para entender. Você vai viver. Estão falando comigo? E isso significa que eu estou morta. Eu pedi para ver quem estava cantando para mim. Me aproximaram de um véu e eu consegui olhar através dele. Do outro lado eu vi um ser sentado em posição de lótus. Ele tinha a pele azul e roxa e um coco preto na cabeça. Eu sabia que ele era ao mesmo tempo masculino e feminino, poderoso criador e destruidor ao mesmo tempo. Fiquei maravilhada. Eu me sentia tão pequena diante a sua magnitude. Haviam muitas decorações ao redor dele, mas eu estava tão focada no seu rosto que eu sabia que, se ele quisesse, eu morreria. E eu simplesmente morreria e renasceria e seria recriada. E eu sabia também que, se ele quisesse, eu viveria. Isso também aconteceria, porque ele começou a me mostrar as montanhas colidindo ou as massas de terras colidindo para formar uma montanha. E ele disse: vamos destruir a terra e criar a montanha, para que você possa ver a sua bela montanha. E eu respondi: eu não gosto da parte da destruição. Então ele começou a desfazer a montanha, grão por grão, e disse: vamos destruir a montanha para que você possa ter a praia. E eu respondi: será que eu posso ter a praia e a montanha? Não gosto da parte da destruição. E ele estava mostrando que parece que a destruição total, na verdade, abre espaço para uma nova criação. Minha vida parecia completamente destruída naquele momento. Mas um dia, isso faria parte de uma nova criação, algo que eu não seria capaz sem essa experiência. Ele me devolveu o meu corpo e continuou falando comigo. Ele me deu o poder, mesmo em meu corpo enfraquecido, de continuar rastejando para frente. E ele me orientou a me afastar do massacre, porque os animais seriam atraídos para o cheiro de sangue à noite. Então eu precisava me afastar ainda mais rastejando. Ele segurou o plano, pois eu não sabia como conseguiria rastejar para frente, e ele estava me guiando em direção a um poço, porque ele sabia que, de manhã, uma mulher de outra aldeia me encontraria lá. Eu não queria mais viver. Acabei de perder todas as pessoas que eu amava. Eu não tinha motivo para querer continuar. Mas era como ele tivesse uma vontade. Sim, a vontade dele que me mantinha seguindo em frente e me manteve aqui. E de manhã, uma mulher chamada Mia Lucy me encontrou. Ela me levou para casa e cuidou de mim. Cantou para mim. E, eventualmente, ela me levou para um outro lugar do rio Limpopo, na África do Sul, onde eu fui hospitalizada. Em seguida, me trouxeram de volta para os Estados Unidos. Naquele momento, especialmente, eu não prestei muita atenção em como eu estava percebendo as coisas. Eu era apenas 2 olhos observando e absorvendo tudo o que me ofereciam. De alguma forma, eu ainda tinha uma noção de mim mesma, porque eu estava em relação a ele e sabia que eu não era ele. Então, quando eu fui devolvida ao meu corpo, é claro que foi extremamente doloroso. Eu tinha caído para a frente, o meu pescoço estava machucado. Eu tinha uma lesão no cérebro. Como eu fiquei deitada em cima do meu braço o tempo todo em que eu estive fora, o meu braço estava completamente adormecido e paralisado. Mais uma vez, não havia motivo para eu querer continuar aqui, mas eu fiquei porque ele tinha uma missão para mim. Eu era uma garota branca que crescia na costa leste dos Estados Unidos nos anos 70. Nos anos 70 ainda por cima. A minha escola era predominantemente branca. Tinha apenas uma criança indiana na minha escola. Então, nunca falamos nada relacionado à cultura de Shiva. Sabe, é interessante a questão das vidas passadas. Para mim, é como se eu já tivesse sido hindu em outra vida. Será que eu já tinha isso na minha composição de alma? Seria Shiva a cuidar de mim em momentos de destruição?
Frequentemente temos modelos negativos de como ter poder. Muitas pessoas usam o poder de forma errada. É assim como entrar em alinhamento com os nossos dons. Requer muita coragem. É preciso muita convicção, pois trememos de medo. Vou me compreender com isso de qualquer maneira. Nesse momento, eu disse sim ao que me foi dado, aos dons que me foram concedidos. Sim, mas você tem que fazer isso, tremendo de medo. Eu estou chegando e vou fazer isso. Vou dizer sim a isso. Eu recebi tanto e o meu dever é retribuir de todas as formas que eu puder. Tive que passar por anos e anos de recuperação do trauma. E agora que eu estou pronta, eu estou indo em direção à criatividade, ao prazer, à sensualidade e essa parte suculenta que é estar viva. Acabei de voltar de um retiro de dança na Costa Rica. Foi simplesmente maravilhoso poder mexer o meu corpo com outros seres humanos que estavam dizendo sim à vida, sim à natureza ao nosso redor e dentro de nós. Eu adoro inspirar e encorajar as pessoas a fazerem o seu trabalho de recuperação de trauma. Um dos meus colegas diz: quando você transforma confiança em energia, você pode se tornar energia criativa. Voltar aos Estados Unidos foi uma negação, uma repressão. Nós não falamos sobre isso. Sabe, parece tão frágil pensar que, se não falamos sobre isso, isso não acontece. Mas, quando isso é instalado por gerações, o silêncio sufoca a verdade. E assim, eu tentei falar sobre isso. Infelizmente, a minha mãe me acertou no rosto. Sabe, eu tenho uma lesão cerebral e ainda estava me curando com a ferida na cabeça. E ela disse: nunca fale sobre isso. E eu não falei. Os meus pais já se foram. Eles se foram sem nunca saber o que aconteceu comigo. Eles nunca me perguntaram. Os meus irmãos e eu nunca falamos e nunca nos perguntamos. Então, eu sempre incentivo as pessoas: faça a sua cura. Trabalhe com as pessoas que estão prontas e interessadas e dispostas a percorrer um caminho com você. A sua família teve um outro papel na sua vida. Eu voltei ao Zimbábue e quando eu voltei, eu refiz os meus passos. Encontrei onde fui amada. Encontrei onde eu fui baleada. Encontrei onde eu caí. E como eu disse, eu encontrei aquela colina de areia perto do poço. Eu reencontrei uma das mulheres que me ajudaram a salvar a minha vida. O meu então marido me perguntou: se você pudesse voltar e apagar tudo isso e mudar o fato de ter sido sequestrada e passado por essa experiência, você faria? E eu respondi: não. Essa opção não existe. É assim que a realidade aconteceu. E eu sei porque, se você me perguntasse isso quando eu tinha 20 anos e eu estava fazendo um tratamento de trauma como paciente, eu diria sim. Mas agora, do outro lado do que eu chamo dos anos mais difíceis da cura, há um fruto. A capacidade. Eu quero dizer, a arte flui através de mim como um rio. A intuição flui através de mim tão facilmente que eu consigo ler as pessoas. Isso não é um desafio de forma alguma. É maravilhoso, é divertido, é emocionante. É maravilhoso poder contribuir para a cura das pessoas, porque eu posso ver a causa subjacente do sofrimento das pessoas. É importante que as pessoas saibam que foram vítimas, que se sintam terríveis, que têm estresse pós-traumático, que têm pesadelos. Isso é real. Vai levar algum tempo para o processo de cura. Não é algo que acontece rapidamente para chegar onde eu estou agora. São 30 anos de processo de cura, sessões terapêuticas, terapia do movimento e da dança, alimentação adequada. Então, eu sempre digo às pessoas que continuem dando o primeiro passo no progresso da cura e as coisas vão melhorar. Existem benefícios. Esta manhã eu estava trabalhando no meu livro.
O meu livro incentiva a confiança das pessoas para fazerem o seu trabalho na resolução de traumas. Porque se continuarmos escondendo e evitando o trauma, ele vai reinar dentro de nós. As diferentes maneiras que podemos lidar com o nosso sofrimento é, na verdade, alcançar a liberdade. Na verdade, alcançar a fluidez. Na verdade, alcançar a criatividade. Porque a conexão cura é a conexão consigo mesmo e a conexão com a natureza. É a conexão com as pessoas boas e seguras. Essa é a resposta para a solidão, para o isolamento, para o trauma. Um dos meus professores favoritos, o Daniel Siegel, fala sobre esse conceito de autoconstrução que temos na América. Quando achamos que podemos lidar com tudo sozinhos, ou mesmo o termo. Algumas pessoas usam o termo do meu livro que eu estou escrevendo sobre ajuda pessoal. Mas, na verdade, não existe essa coisa de ajuda pessoal. O nosso trauma aconteceu em relação aos outros, ou em relação à natureza. A nossa cura tem que acontecer em relação às pessoas que oferecem o seu dom para ajudar a avançar no próximo nível. Conexão é vida, é cura, é o que estamos aqui para fazer. Nós somos indestrutíveis. Eu era tão pequena, tão frágil. Fui baleada por um soldado e ainda assim sou indestrutível. Continuamos seguindo em frente. Quando eu voltei para os Estados Unidos, simplesmente tive que sobreviver a mais abusos até completar 18 anos. Eu saí e fui para a faculdade e nunca mais voltei para casa. Eu apenas sobrevivia. O meu corpo trouxe à tona o trauma no segundo ano de faculdade. Eu não podia mais reprimir, porque eu tinha uma chamada divina muito grande. Então, não havia como eu esconder isso por décadas. Ele simplesmente irrompeu através do meu corpo. Eu fui catapultada para o meu processo de cura, quer eu quisesse ou não. Portanto, fazendo todo esse trabalho, voltando ao ponto de partida, isso leva muito tempo. Apenas depois dos 42 anos eu comecei a considerar a minha experiência de quase morte. Foi meio que um rompimento pelo trauma. Quando eu conheci o meu ex-marido, ele começou a me fazer perguntas sobre isso. Eu comecei a trazer à tona o trauma da guerra. Mas ao mesmo tempo, a beleza da experiência de quase morte surgiu. E ele simplesmente continuou me entrevistando e fazendo perguntas, e eu continuei revelando. Isso se tornou o meu livro de memórias que ainda não foi publicado, mas será em breve, em audiolivro. Por muito tempo eu simplesmente não entendia a minha EQM. Eu tinha escrito toda a parte da minha experiência com esse homem de barba e cajado como se fosse um pastor. E ele leu e disse: "O Senhor é meu pastor." E eu fiquei tipo, isso faz sentido. Eu simplesmente não tinha percebido. Eu só estava descrevendo e as pessoas que perguntavam se era Christmas ou algo assim. E então eu percebi, o Criador, repressor. E as pessoas tiveram que me apontar isso, com o fato de que o rosto de Jesus se transformou em um leão. Como as pessoas que eu escrevi sobre isso no Facebook, alguém disse: "Você conhece a tribo de Judá?" E eu fiquei tipo, não, eu não conheço. Então, foram as pessoas refletindo sobre a minha experiência. Para mim, era apenas uma experiência. Eu não tinha uma interpretação. Eu escrevi como se fosse apenas uma criança. Eu não tinha interpretação e a minha interpretação, na verdade, não importa. A minha interpretação da minha arte, da minha experiência de quase morte, não importa. É sobre o que é medicina para cada pessoa, o que é relevante para o próximo passo delas. No final das contas, precisamos de conexão. Conexão com o coração aberto, conexão consigo mesmo, conexão com os outros, conexão com as sensações do corpo, conexão com o que você come, estando no momento presente, notando o prazer, como é sair e sentir a brisa quente, sabe? Como é ajudar alguém através do luto
ou através da dor no coração e depois observar o seu rosto como se parece quando param de chorar. É como fazer uma torta de mirtilo. Realmente é deliciosa. Comê-la é saboroso, é suculento. Então, é como olhar para a minha própria arte e ficar surpresa, tipo, meu Deus, foi eu que fiz? Olha, isso veio das minhas mãos. Então, curiosidade, compaixão, bondade amorosa, momento presente, meditação que ajuda você a conhecer as sensações do corpo. Eu acabei de voltar desse retiro de dança e foi maravilhoso. Apoiar outras pessoas e ser apoiadas por elas, dançar junto com músicas incríveis, músicos que investiram seu tempo e o dom para criar. Foi incrível. Agora eu estou com vontade de comer uma torta. Sabe, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquela menininha seria: você é valiosa, você é amável, você é perfeita do jeito que você é. Você não precisa se esforçar tanto para tudo se encaixar no panorama geral. E Deus? Deus para mim é o grande coração, o lugar da origem, o lugar de onde nascemos através dos cânticos, sílabas de sementes, é pelo grande coração. Na vida nós precisamos amar uns aos outros, cuidar um dos outros, enfrentar o sofrimento e dizer: isso também pertence a mim, para que aproveitemos todos os aspectos da experiência humana, sem rejeitar o entediante, o monótono ou o difícil. Tudo isso pertence a nós. Quando eu estava passando pelo divórcio, eu estava meditando e tive um momento de agradecimento. Agradeci pela perda. Tudo era igual para mim naquele momento. E enquanto eu meditava, o sofrimento e a dificuldade, o abandono, a traição, o amor, a doçura, tudo era igual. E a minha mensagem final é: precisamos da compaixão. A compaixão de voltar a si mesmo e dizer: eu te vejo. Desde que não evitemos os aspectos mais completos da nossa experiência, evitemos a nossa tristeza, evitemos a nossa raiva, voltamos à nossa totalidade, apenas nós voltamos para nós mesmos. Olhe para você e diga: eu vejo você, você pertence, você importa. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.